Se você abriu esse vídeo procurando por um cara esculachando o Pain, chamando o personagem de superestimado, fraco ou algo assim, sinto muito, esse não era o vídeo que você estava procurando. Você não terá isso aqui. Pain é um personagem poderoso, considerando sua construção e também quando analisamos suas técnicas. Porém, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando o autor elabora uma luta, eu acredito que ele tenha que fazer isso como se fosse convincente. Não dá para simplesmente ignorar quando percebemos que um personagem não está dando o máximo dele, que não está usando algumas de suas técnicas mais poderosas. Considerando as características de ambos os personagens que estão dentro de batalha, o autor pode criar justificativas para explicar a ausência de algumas técnicas, as tornando ineficazes pelo menos naquele contexto. Não que isso seja uma regra e irá acontecer em toda a batalha, vai depender da intenção do autor para com aqueles personagens. Ele pode não ter a intenção de tirar a vida deles, ou pelo menos de um deles, pois o planeja para alguma situação futura, então pode mover alguns pauzinhos para isso. Dependendo da característica do personagem, pode acabar não tendo uma maneira muito bem aceitável de nerfar suas capacidades, então o autor pode acabar criando uma justificativa para afastá-lo, caso o encontro com o outro personagem fosse inevitável, que é algo que acontece com o Guy na invasão de Pain. Guy teria sido um problema e tanto para Pain, isso é inegável. Eu particularmente acredito que Guy venceria. Então, o autor, que raramente destaca que os personagens secundários estão em uma missão, colocou o Guy e seu time em uma missão exclusivamente naquele momento, ainda fazendo questão de destacar que Guy estava em uma missão para ninguém sentir sua falta ali. Particularmente, eu acho uma maneira bem preguiçosa de tirar o personagem da questão, e ao mesmo tempo que fica muito na cara que Guy venceria Pain devido à forma em que é feita a situação. Mas até para um autor que às vezes é preguiçoso, ele sabe que seria preguiçoso demais criar a mesma justificativa para todos os personagens. Então, Kakashi, que era rival de Guy, não escapou disso e acabou sendo adversário direto do principal Pain, e isso deu origem a uma das lutas mais forçadas da obra. Mas como há um tempo atrás eu fiz um vídeo exclusivamente sobre essa luta, então eu vou optar por começar por Pain vs Jiraiya. Primeiro que Jiraiya vs Pain já começa com a aplicação de uma das técnicas mais forçadas e sem sentido da obra Naruto. O caminho animal surge afastando Jiraiya com uma de suas invocações. Logo em seguida, Jiraiya usa o seu cabelo para derrotar a invocação com extrema facilidade, e ainda usando o seu cabelo, e no mesmo instante, Jiraiya ataca Pain, o prendendo com seu cabelo, demonstrando velocidade superior mesmo sem seu modo sábio. Até aqui, sem erro, Jiraiya venceria atravessando ele com seu cabelo, mas Pain evita isso e escapa da prisão de Jiraiya da forma mais preguiçosa que tinha para o autor pensar. Técnica de substituição. A técnica de substituição é uma carta na manga do autor, uma maneira extremamente preguiçosa de resolver alguma situação, pois ela não faz o mínimo sentido. A técnica de substituição não se enquadra como uma técnica de teletransporte, ou seja, o usuário usa uma alta velocidade para trocar de lugar com um tronco, então confundir seu inimigo, ou seja, o usuário tem que ser muito mais veloz que seu adversário para que isso seja possível, o que não era o caso aqui. Jiraiya havia se mostrado mais veloz. Segundo, um usuário precisa se mover para trocar de lugar com o tronco, então ele precisa estar livre para se mover. Pain estava literalmente preso. Ele teve que usar uma técnica que exige estar livre para se mover, para se livrar de uma técnica que restringia seus movimentos. Sem falar que a técnica de substituição consiste em trocar de lugar com um tronco de árvore. Então calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Pain teria ido fora da Vila da Chuva, cortado um tronco de árvore e voltado? Porque eu não vejo nenhuma árvore naquele local, principalmente no local de batalha deles. Enfim, o que esperar de uma batalha quando já começa da forma mais forçada possível? Aqui já tinha ficado claro que o autor não queria que Pain fosse derrotado, visto que simplesmente não tem o mínimo sentido a forma em que ele escapou do cabelo de Jiraiya. Uma das coisas que eu mais acho forçado nas lutas de Pain é a visão compartilhada, porque para mostrar seu valor, o autor acaba nerfando
o adversário de Pen. Mostrarei isso de forma simples. Após o surgimento de Jiraiya no modo sábio, derrotando com extrema facilidade uma invocação imensa, Pen entende o perigo e invoca mais 2 Pens. Aqui, todos estão de frente para Jiraiya. Todos estão olhando para Jiraiya. E então, o Pen mais veloz dentre os 3, ou o segundo mais veloz, parte para cima de Jiraiya. Mas é completamente randomizado. Jiraiya mostra que estava em outro nível de velocidade e força física se comparado àquele Pen. Novamente, velocidade e força física completamente diferente. Mas logo depois de alguns ataques, através de uma cortina de fumaça e de um ataque surpresa pelas costas, Jiraiya estava prestes a acertar mais um ataque no mesmo Pen, que é muito inferior a ele em velocidade e força física muito inferior, mas que mesmo assim ele não só reage à velocidade de Jiraiya, como ainda segura o soco de Jiraiya. Qual é a lógica? Para mostrar o quão eficiente a visão compartilhada é, o autor acaba nerfando os oponentes dessa habilidade, pois a ideia da visão compartilhada é nada mais, nada menos que preencher as brechas, é enxergar em todas as direções, evitando um ataque surpresa. Pen não aumenta a sua força e velocidade por causa disso, ele apenas passa a enxergar onde ele não enxergava. Mas o ponto é, esse mesmo Pen havia sido facilmente golpeado por um chute de frente, ou seja, havia sido acertado por um chute que não só esse Pen estava olhando, como também todos os Pens estavam olhando, só que mesmo olhando, era veloz demais para ele desviar. Assim como o seu olho consegue enxergar a velocidade de coisas bem mais velozes que você, mas dessa vez, Pen teria tido velocidade e força física para bloquear por causa da visão compartilhada. Meu amigo, qual é a lógica? A visão compartilhada apenas o faz enxergar locais que ele não conseguiria enxergar, mas ele literalmente tomou esse ataque antes mesmo enxergando. Simplesmente não tem lógica. O autor faz com que o Jiraiya no modo sábio fosse fisicamente superior e depois teve que nerfar o mesmo para que fosse possível apresentar a ideia da visão compartilhada. Então, Jiraiya, que era muito superior fisicamente, tanto em velocidade como também em força física, decide correr e pegar distância para pensar em alguma estratégia. Mano, e a prisão da boca do sapo que prenderia todos os Pens com extrema facilidade e que não teria como ser absorvido, pois não é uma técnica criada através do chakra, é literalmente uma invocação. Esqueceu dessa técnica, Jiraiya? Com a velocidade drasticamente superior de Jiraiya e com os Pens presos, não haveria roteiro nesse mundo que salvaria o Pen desse ataque, a não ser que o autor usasse a técnica Alzheimer no Jutsu para simplesmente ignorar que o personagem tem essa técnica, o que infelizmente é o que acontece. Inclusive, isso é comum que aconteça nas lutas de Pen, assim como Jiraiya acabou perdendo um braço ao ser surpreendido, pois Jiraiya simplesmente acaba esquecendo que é sensor com o modo sábio. Kakashi vs Pen também não faz sentido, pois Kakashi foi nerfado em um nível que os olhos simplesmente não podem ignorar. Kakashi venceria os 6 caminhos de Pen caso não fosse nerfado. Isso pois, em seu confronto contra Pen, além do Kakashi ter tido sua velocidade nerfada, Kakashi ter tido o Sharingan nerfado, Haikiri nerfado, o Kamui nerfado, sua intangibilidade nerfada, análise essa que você encontra no vídeo que eu fiz exclusivamente sobre esse confronto, a luta inteira é forçada. Mas para não faltar aqui, Kakashi usou o Kamui apenas 2 vezes durante a batalha, mas só para se proteger e para proteger o Choji. Ele não usou para atacar, sendo que capítulos antes ele usou para atacar o Deidara. Aí ele começa a enfrentar o líder da Akatsuki, que está atacando, destruindo Konoha, seu lar, e simplesmente sequer cogitou em atacá-lo com o Kamui. Kakashi podia mirar o Kamui na cabeça de Pen, assim como capítulos antes ele fez com Deidara arrancando o braço dele. Pen não teria o que fazer. Kakashi é bem mais veloz, assim como foi veloz ao ponto de parar seu ataque, que já estava em movimento quando Kakashi salva Iruka. Inclusive, essa cena é incrivelmente forçada. Primeiro, se Kakashi teve velocidade suficiente para pará-lo com extrema facilidade, sendo que Pen já estava em movimento, então por que ele não simplesmente chegou o atravessando com um Haikiri? Kakashi foi tão veloz ao ponto de Pen não percebê-lo, então era só ter usado o Haikiri. Esse não é o mesmo Kakashi que enfrentou o Kakuzu. Quando a luta começa assim,
assim, com o personagem deixando de fazer o que faz e tendo suas capacidades limitadas, o resultado da batalha acaba sendo muito óbvio, pois você percebe que o autor simplesmente não quer tirar a vida do outro personagem. Não é nem um pouco diferente da situação de Jiraiya versus Pain. Kakashi, que antes se provou extremamente veloz ao ponto do Deva nem o perceber, agora teve seu ataque evitado. Adivinha o porquê? Visão compartilhada. Capacidade essa que curiosamente deixa o adversário mais lento, pois seria a única explicação. E Kakashi ainda faz questão de destacar que ele desviou por causa da visão compartilhada. Como Nagato já sabe a velocidade de Kakashi, ele afasta Asura. Nagato não faz com que Asura combata Kakashi no corpo a corpo, mas adivinha quem é que, do nada, foi centenas de vezes mais veloz que Kakashi em um momento extremamente forçado? Asura, que deveria estar destruído, reaparece das cinzas e salva o caminho Deva no último instante. Além de Kakashi ser mais veloz, ele estava usando o Haikiri, que exige o máximo da velocidade dele. Ele já estava prestes a acertar o Deva e Asura estava longe e destruído. Se isso não tivesse acontecido, e se fosse o fã de Pain defendendo que isso seria possível, seria praticamente impossível defender essa ideia, levando em consideração todos os fatores ditos anteriormente. Mas isso simplesmente aconteceu, por incrível que pareça. Literalmente tudo torna essa cena forçada. O Haikiri deveria ter atravessado os dois, e a capacidade básica do Sharingan de prever movimentos foi simplesmente ignorada, como se não existisse, pois o Kakashi, que deveria ser muito mais veloz, não pôde ver Asura chegando. Só que a melhor técnica para usar contra Pain era sem dúvidas nenhuma o Genjutsu do Sharingan. Kakashi já usava Genjutsu, tanto que no próprio arco ele usou em uns figurantes, e no passado ele perguntou para Gai como que ele apareceu na frente de Itachi sem cair em Genjutsu, e Gai respondeu que de tanto enfrentar o Kakashi, ele aprendeu a evitar os Genjutsus visuais, ou seja, o Kakashi já usava desde o clássico. Mas aí aparece o líder da Akatsuki, novamente, o líder da Akatsuki, que está destruindo Konoha, e ele sequer cogita em usar Genjutsu, assim como Jiraiya não usou a prisão da boca de sapo. Na entrada triunfal de Kakashi, que acontece com ele salvando Iruka e parando o movimento de Pain, teria um momento melhor que esse para usar Genjutsu. Eles estão a menos de 1 metro se encarando olho a olho, e o Kakashi, que já sabia usar Genjutsu, simplesmente não usou no líder da Akatsuki, que estava destruindo Konoha. O motivo disso é simples: Kakashi derrotaria todos os Pains com o seu Genjutsu visual. O Genjutsu visual seria a melhor técnica contra Pain, pois em 9 o Itachi estava enfrentando o Aburame, que falou que vigiava Itachi. Se perguntando como que o Aburame o vigiava, Itachi concluiu que era através dos insetos. De repente, o homem que estava voando por causa de inúmeros insetos começou a tremer e a lutar contra algo. Itachi explicou que, como o Aburame o observava através dos insetos, significava que o Aburame mandava chakra para os insetos, ou seja, tinham a visão conectada através do chakra. Itachi então aplicou Genjutsu nos insetos, e assim o Genjutsu refletiu em todos os insetos e no Aburame. Os 6 caminhos de Pain funcionam exatamente da mesma maneira. Nagato os controla e observa através de seus olhos, através de receptores de chakra que Nagato usa para ficar enviando chakra. O nome é simplesmente receptores de chakra. A própria Shizune destaca que os receptores estavam recebendo chakra naquele mesmo instante. E para achar Nagato, Naruto se perfurou por conta própria para achar Nagato, já que ele estava ligado aos receptores de chakra. Nagato inclusive sente o modo sábio de Naruto por causa disso. Lembrando que isso só se aplica aos Genjutsus visuais, pois Nagato compartilha com ele somente a visão. Ou seja, se Kakashi usa Genjutsu nesse momento, todos os Pains cairiam em Genjutsu, mas ele não podia usar, pois quem tinha que derrotar o Pain era o protagonista. Sem falar que é extremamente muito forçado e sem explicação Kakashi não ter achado Nagato devido ao Sharingan, visto que o Sharingan pode enxergar o chakra. Sasuke, por exemplo, era capaz de antecipar as microbombas de Deidara, pois ele podia enxergar o chakra. Kakashi poderia enxergar a linha de chakra que ligava os Pains com Nagato, e nem precisaria de esforço para isso. Algo semelhante deveria ter acontecido com Jiraiya. Como que Naruto achou Nagato?
se perfurando com um dos bastões e sentindo de onde vinha aquele chakra. Jiraiya foi literalmente atingido por um desses bastões, estando no modo sábio, e simplesmente não sentiu a origem desse chakra, porque aquela luta não era para o Jiraiya ganhar. Toda a invasão de Pain em Konoha é meio sem sentido, pois mesmo que Pain seja inegavelmente poderoso, os 6 caminhos de Pain se dividiram em diferentes partes da vila para causar mais danos e principalmente para achar o Naruto. E cara, você pode ser o mais fã de Pain possível, o cara mais fã da história, mas você vai ter que concordar que não era para ele ter tido nenhuma chance. Kiba, mas sua mãe, fez com que o caminho preta corresse. Konohamaru derrotou um dos Pains. Azura foi praticamente derrotado por um clone de Raiton de Kakashi e um único ataque de um Akimichi. Agora, imagina só isso. Shikamaru, Ino, Choji e os pais deles contra o Azura. Kakashi e Tsunade versus Deva. Konohamaru contra o Naraka. Não precisa de mais ajuda aqui. Konohamaru deu conta sozinho. Danzo, Anbu, Kiba e sua mãe contra o Caminho Preta. Sakura, Hinata e seu pai contra o Caminho Animal. Enfim, tem diversos ninjas em Konoha. Dessa maneira, os caminhos seriam facilmente derrotados. E assim que cada Pain fosse derrotado, os ninjas iriam se juntando para derrotar o próximo com ainda mais facilidade. Então vem Naruto versus Pain. Cara, para mim a diferença de velocidade de Jiraiya modo sábio para os Pain era tão grande que ele poderia ter vencido os 3 só com Taijutsu. E essa diferença é ainda maior com Naruto, que dominou o modo sábio perfeitamente. O modo sábio de Naruto é superior tanto por uma questão de lógica, um é o estado perfeito e o outro é o modo sábio em seu estado imperfeito, como também com os feitos. Quando Naruto estava com o modo sábio avançado, ele já demonstrava uma grande força, mas ainda apresentava dificuldade para coisas que ele teria facilidade com o modo sábio perfeito. Como aqui, podemos identificar imperfeições no corpo de Naruto, tendo as mesmas saliências que tem no corpo do sapo. Naruto está inegavelmente forte, porém tendo uma grande dificuldade, enquanto Naruto com o modo sábio completo pôde arremessar um rinoceronte gigantesco a muito longe com extrema facilidade. Ou seja, quando há imperfeições visuais no modo sábio, não só existe diferença de poder comparado ao modo sábio completo, como existe uma grande diferença de poder. Naruto deveria ser capaz de dar Speed Blitz em todos eles, derrotá-los só com velocidade e golpes normais. Deva estava incapacitado de usar o Shira Tensei e Taijutsu não pode ser absorvido. Naruto mostrou que podia derrotar eles com apenas um golpe, devido à absurda diferença de força física. E Naruto era de fato muito mais veloz, não só por lógica, como também por feitos. Aqui, Naruto estava muito longe, como podem ver, ele está na cabeça do sapo que, mesmo sendo imenso, está pequeno na imagem, pois está muito longe. Na cena, Pain Azura tenta atacar Tsunade, pois ele é o Pain mais veloz fisicamente. Sim, existe diferença entre cada caminho. Se quer entender melhor isso, assista a esse vídeo que fiz exclusivamente sobre isso. Azura então usa sua alta velocidade e potencializa ela com propulsores nos pés. Mesmo assim, mesmo sendo o Pain mais veloz e aumentando sua velocidade e já estando em movimento, Naruto, mesmo muito longe, o parou com muita facilidade com apenas um golpe. Isso pois o Naruto era muito mais veloz e ele estava de frente para todos os Pains, ou seja, todos estavam enxergando. A partir daí, se Naruto cria apenas 2 clones, ele dava Speed Blitz em todos os Pains se quisesse, mas a luta tinha que se prolongar para ter graça. Quando o modo sábio de Naruto acaba pela primeira vez, Deva vai para cima de Naruto e o Naruto, na forma base, sem modo sábio, diz: "Pode vir", e bate de frente com Deva. Quando o modo sábio retorna, Naruto, que na base se mostrou equivalente, volta a ficar muito superior. Mas ele finaliza o Deva com o Rasengan? Não, ele afasta ele com um chute para depois tentar se aproximar com uma estratégia e atacar? Bom, a essa altura eu não vou cobrar por lógica. Nagato também não escapa disso. Bi percebeu que seu chakra estava sendo absorvido
absorvido, mas se manteve lá, praticamente falando: absorve tudo aí, Nagato, vai que eu tô deixando. Itachi ou parou com o Amaterasu e não foi selar o Nagato, preferiu conversar. Mano, é o Itachi. Naruto foi pego por um camaleão invisível, tentou atacar Nagato, que absorvia chakra, mas em nenhum momento sequer cogitou em atacar o camaleão. Eu sei que é o Naruto, mas dentro de batalha, Naruto costuma ser um gênio dentro de batalha. Ele tem um QI alto de batalha. Usar um Rasengan no camaleão seria o básico. Ele sabe que tem algo segurando ele, basta atacar o que está segurando ele. Itachi salva Naruto e Bi arrancando os braços de Nagato com seu Susanoo, mas o ponto é, ele o acertou com o Susanoo, ou seja, poderia ter sido a Totsuka direto, já selando o Nagato aí, mas enfim, tinha que acontecer a cena do Shibaku Tensei porque seria maneiro. Nagato Pen é poderoso, mas suas lutas são todas forçadas. Vire membro do canal Nação Anime por apenas R$5 e tenha acesso a vídeos exclusivos e mais outros benefícios. Do-de-do-do, do-de-do-do, do-de-do-do.